Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Belmichu e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E hoje, finalmente, eu trago para vocês, a pedido de alguns inscritos daqui do canal que me pediram há muito tempo, o tutorial de como pintar no Paintosai. Eu só não trouxe em seguida, assim que me pediram, porque eu tava muito desacostumada com o software. Faz muito tempo que eu não pinto no Paintosai. Eu utilizo mais o Photoshop. Mas de uns tempos pra cá, eu comecei a treinar a pintura de novo no Paintosai. E aí eu peguei a manha novamente. E hoje eu trago pra vocês finalmente esse vídeo. Eu espero que venha ser útil pra vocês. Eu tive que acelerar boa parte do vídeo, porque senão ia ficar muito maçante e deu mais de 1 hora de vídeo. Então eu tive que diminuir bastante e ainda assim ficou um vídeo muito longo. Então, se você quer muito esse vídeo, continue assistindo, porque a gente tem um longo caminho pela frente. E então vamos lá. Então, gente, eu comecei pelo sketch, né, como sempre. E logo do lado vocês estão vendo que tá a imagem de referência que eu utilizei. Eu peguei um rosto bem simples, mas com um toque ali bem fantasioso, né? Tipo, o olhinho dela é amarelo e tal. E aí eu já comecei a colocar mais detalhes nesse sketch para depois fazer a lineart. Só que a minha lineart desse desenho, pelo menos eu fiz ela bem simples, porque o meu estilo de pintura, ele meio que tira essa lineart. Eu faço uma outra lineart, mas como é que eu posso dizer? É uma lineart colorida, digamos assim. Então, assim, esse estilo de pintura que eu tô trazendo para esse canal é o meu estilo. Não sei se vai ser adequado para o seu estilo de desenho. Nem todo estilo de pintura é adequado para certo tipo de desenho. Um estilo de desenho, vamos supor, um estilo mais cartoon, você não vai querer fazer uma pintura tão realista. Você vai querer fazer uma pintura mais chapada. Então, assim, esse é o tutorial, só que é o meu estilo que eu tô colocando aqui pra vocês, que eu tô mostrando pra vocês, que eu utilizo nesse software. Vocês podem perceber que o meu estilo de pintura no Paintosai, ele é muito diferente da forma como eu pinto no Photoshop. Então, assim, eu não sei se isso tem a ver com o software, mas, assim, o meu estilo de pintura, ele varia muito entre o Photoshop, o Faria Alpaca ou o Paintosai. E até uns anos atrás o Sketchbook Pro 6, que eu utilizava muito. Mas eu não utilizo mais porque no meu Windows 10 dá muito conflito. Eu não sei por que raios ele dá conflito, mas dá. Então eu deixei ele de lado. Então aí vocês estão vendo que eu fiz a lineart bem simples. E logo a última camada eu já apaguei. E eu abri uma outra camada abaixo para fazer as cores base. E eu utilizei um pincel chamado Marker. Só que vai estar a configuração desse pincel aí para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês, né, um printzinho do pincel. E como vocês podem ver, eu coloquei uma cor mais escura. E a parte central do rosto, eu fui de acordo com a referência, eu coloquei uma cor mais clara. Então, eu fui colocando, mapeando ali, né, como é que eu posso dizer? Acho que é assim. Fui mapeando ali as cores do desenho e depois lá pro final eu comecei a arrumar a cor, o contraste e o brilho. Então não se preocupem com isso. Se o seu estilo de pintura for um pouco parecido com o meu, eu espero que esse vídeo possa auxiliá-lo, tá? Então, como vocês estão vendo aí, eu já comecei marcando a parte das sombras e também eu fui utilizando a cor azul. Esse pincel ele é muito bom porque ele se mistura facilmente. Ele é um pouco mais esfumaçado, então eu posso brincar um pouco com isso. A parte das pálpebras eu brinquei um pouco, porque tem essa parte um pouco mais azulada, se vocês repararem bem na referência. Tem um pouquinho de azul, mas bem pouquinho mesmo, e verde. Então, esse azul e esse verde, eles dão um pouco mais de contraste, mais realismo nas suas pinturas. Essa parte mais técnica eu não sei como explicar direito como funciona, mas o que eu recomendo é que vocês treinem é que vocês treinem a observação e aí vocês vão entender melhor como é que funciona esse lance da pintura e as cores, né? Tem um livro que se chama Color and the Light, que é do James alguma coisa, eu não vou saber dizer o nome dele nem o sobrenome. Vai estar aparecendo também a imagem para vocês do livro que eu tô falando. Ele é totalmente em inglês, mas você pode traduzir e tal. Que ele fala muito sobre essa questão de cores, como que você pinta,
como que a luz ela interfere nas cores e como que isso pode agregar nos seus trabalhos. Isso é muito bom. Recomendo muito esse livro para que vocês possam ter um olhar mais aguçado na parte da pintura. Então, como vocês estão vendo aí, eu fui colocando mais uma cor clara na parte central do rosto dela e uma cor um pouquinho mais escura para meio que representar o blush na parte das bochechas, mas bem lateral. E na parte de baixo, onde eu coloquei o azul e o verde no queixo, vocês viram que eu passei uma outra cor por cima que já deu um pouco mais de massa. E na parte do nariz eu fui deixando mais destacável, mais vermelho. É porque é um estilo meu, tipo, eu gosto de deixar meus personagens com o narizinho meio avermelhado, meio gripadinho. Pode ser que esse não seja o seu estilo, então você fica livre para fazer isso ou não. Mas a questão desse tutorial é mostrar para vocês a minha forma de pintura. Eu acelerei um pouco, mas eu deixei de uma forma que não atrapalhe muito a observação de vocês nesse vídeo. Então, assim, como vocês estão vendo, eu já abri uma outra camada em cima da lineart, já para cobrir essa lineart. Agora que eu me sinto um pouco mais segura para poder fazer isso. Então, no caso de vocês, se vocês não se sentem seguros, eu recomendo que vocês peguem uma parte da área de trabalho de vocês, uma folhinha aí do software para vocês aí, uma folha em branco aí, digamos assim, e treinem esse tipo de pintura. Pegue algumas fotos de frente, de luz assim de frente ou luz de lado. É muito bom vocês pegarem esse tipo de referência, porque só assim vocês vão conseguir entender como que a luz interfere nas cores, como é que funciona, e também a parte de massa, a parte da circulação do sangue, das veias, é muito importante porque dá mais vivacidade no seu desenho. Nisso, se o seu estilo for um pouco mais realista, tá bom? Se o seu estilo for um pouco mais cartoon, é óbvio que você vai poder brincar com cores mais chapadas. Então, no caso desse tutorial aqui, não vai se adequar para você que tem um estilo um pouco mais cartoon. Mas se você tem um estilo um pouco mais realista, logicamente que esse tutorial vai servir, porque ele meio que brinca um pouco com o realismo e um pouco estilizada a pintura, sabe? Então não é totalmente hiperrealista. Ele tem o meu toque ali um pouco cartoonizado, digamos assim, mas tem o realismo, um pouco do realismo. Então, como vocês estão vendo, eu realcei mais a parte das olheiras, coloquei esse azul, um verde. E na parte da pálpebra dela, eu fui já destacando a parte das sombras, a parte mais escura. Tem um pouco dessa diferença da pintura para a referência mesmo que está do lado, porque eu gosto de estilizar um pouco e eu acho muito importante brincar um pouco com isso para eu já saber que tipo de cores eu posso usar para a pintura da pele. Nesse caso, eu escolhi uma referência de uma menina negra. Então, assim, eu vejo muitos tutoriais em que as pessoas usam referência de pessoas brancas. Personagens brancos, pessoas brancas. E quase nunca vejo uma referência de uma pessoa negra ou com a pele mais retinta. Então, nesse caso, por isso que eu escolhi essa foto, né, para trazer essa representatividade e também para meio que tirar vocês da zona de conforto, porque eu acredito que muita gente é mais acostumada a pintar pessoas com pele mais clara, pessoas brancas, do que pessoas negras ou com traços negros com pele retinta. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo de tutorial para vocês com uma pessoa de uma pele um pouco mais retinta, um pouco mais não, com a pele retinta, para mostrar para vocês meu estilo de pintura, porque nesse caso a pele mais retinta a gente brinca um pouco com o tom de azul, tom de roxo, o tom de cinza, até às vezes também o tom de verde, então depende muito da foto e da luz. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer isso aqui para vocês, e também eu posso trazer também referência de pessoas com pele mais amarelada, né? Então, é importante vocês saberem escolher as referências também. Eu vou mostrar o tipo de referência para vocês ainda nesse vídeo, que eu acho que não vale a pena, que não vai te ajudar em nada, que são aquelas fotos dessas meninas que quase você não vê nenhuma sombra, sabe? Que são super produzidas. Nesse caso, a foto aqui, eu peguei essa porque, como a luz ela tá de frente, você consegue ver um pouco mais de contraste da parte do pescoço e também você consegue ver a parte das olheiras, tem a sombra aqui abaixo do nariz, tem essa parte aqui debaixo do queixo, que também é muito bom que a gente representa um pouco mais de volume. Então é importante vocês saberem escolher o tipo de referência.
Tem um vídeo que eu vou deixar para você na descrição, ele é em inglês, mas assim, mesmo você não sabendo inglês, você consegue entender um pouco o que o cara tá querendo dizer, porque ele mostra as imagens o que deve ser usado de referência ou não. E também tem a opção de você traduzir a legenda ali, que ele traduz e você consegue meio que saber por cima. Que ele mostra um pouco o tipo de referência que não vale a pena você utilizar, que é o que eu tô falando nesse caso. Eu comecei a observar isso e percebi que isso faz com que a gente reprima muito o nosso potencial e faz com que a gente reprima mais, assim, o nosso foco de sair da zona de conforto e experimentar novos tipos de pintura, ou novos designs, ou novas construções do desenho. Então, fica aí a dica para vocês. E aí, nesse caso da sobrancelha, eu sempre tive muita dificuldade em colorir sobrancelha. Mas aí, nessa parte, eu já comecei a aprender um pouco mais, porque eu comecei a observar a imagem. Eu passo primeiro uma cor bem esfumaçada, para depois eu fazer os fios com um pincel bem fininho. Então, fica aí a dica para vocês. E também eu vou dar uma outra dica, quem sabe eu posso fazer um outro vídeo de como colorir cabelos no Paint Torsai também, que é muito importante. E que eu descobri um método que ele é bem fácil, que a gente utiliza o airbrush e depois a gente vai estilizando com outros pincéis mais duros. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, que aí, quem sabe eu trago para vocês, mas eu só vou trazer se vocês comentarem bastante, beleza? Então, no caso do nariz, vocês estão vendo que eu não uso exatamente a cor preta, eu uso quase um marronzinho, bem escuro. Então, aí vocês estão vendo que eu tô colocando mais corzinha, porque... corzinha não, uma luzinha, porque se você observar na imagem, tem uma luzinha bem baixa aqui, perto do buraquinho do nariz dela ali, que é por causa da luz, né, que a luz está de frente. E na parte da boca, eu já trouxe um tutorial para vocês de como desenhar a boca e automaticamente eu mostrei como que eu faço a pintura, né? Então, na parte da boca, ela é bem simples, ela é bem fácil, porque o pincel também que eu uso, ele é muito bom, ele é bem esfumaçado, mas nem tanto. Então, esse pincel ele ajuda bastante e também eu pude ficar um pouco mais em paz na hora da pintura. Eu fiz sem muita pressa, passou mais de 1 hora para fazer essa pintura, mesmo sendo simples. Mas o segredo é você não ter pressa e você sair experimentando, sabe? Não ter medo. Eu me senti muito segura, eu acho que isso é o essencial na hora que você vai pintar. Então, é por isso que eu recomendo que vocês ouçam essas minhas dicas, ouçam esses meus conselhos, que com certeza vocês vão melhorar muito no desenho, muito na pintura principalmente. Então, no caso da boca aí, eu vou passando uns tons mais escuros, tipo, o tom mais alaranjado, eu vou colocando o tom mais escuro, para fazer essa parte da divisão da boca, do lábio superior pro lábio inferior. E no caso do lábio inferior, eu coloquei uma cor um pouco mais escura que o lábio superior, para depois eu ir colocando as luzinhas, né? Porque a gente consegue perceber ali, não exatamente a luz, e sim o brilho, né? Porque, pelo que eu percebi, eu acho que ela tá com gloss, passaram um glossinho nela. No caso dessa referência, a imagem, ela quase não tem nenhuma maquiagem, tipo, só tem só o delineado, um pouco de gloss, se eu não me engano. Eu acho que dá pra perceber ali, tem um pouquinho de gloss por conta do brilho, né? E essa diferença da lente, né, dos olhos. Eu não sei se isso foi uma edição que uma pessoa fez ou se a menina realmente está usando a lente de contato ali no desfile e tal. Mas de qualquer forma, é uma foto bem diferenciada, porque tem esse detalhe que destaca bastante a parte central, assim, o foco, que automaticamente que você olha, você vê o delineado e o olho dela, depois você vê todo o conjunto da foto. Então isso é muito legal, meio que tem o foco ali. E conforme eu vou colorindo, né, eu vou fazendo a linearte com o tom mais avermelhado. E também vou fazendo a parte do queixo, colocando mais massa e colocando também a luz para trazer um pouco mais de volume. No caso do lábio inferior, eu coloco uma sombra um pouquinho mais escura, como na foto, para poder mostrar mesmo essa questão de profundidade, que é muito importante. E aí vocês estão vendo que eu utilizei a cor mais escura, um marronzinho. E na parte das orelhas, eu deixo por último, né, quase lá pro final, pelo que eu lembro.
Porque eu tô vendo o vídeo acelerado, tá, gente? Eu tô narrando o vídeo. E é isso, gente. Essa é a minha forma de pintar. Conforme eu vou achar necessário narrar aqui, eu vou narrando pra vocês, beleza? Mas assim, como vocês estão vendo, eu fiz a linearte ali com o tom mais avermelhado. Depois eu vou adicionando mais cores e vou melhorando. Aí nesse tom, eu achei necessário colocar esse marrom um pouco azulado ali, que dá mais contraste ali de sombra mesmo. Dá certa diferença, né, da profundidade que tem a sombra ali por causa da cabeça, né, óbvio. E depois eu fui colorindo por cima a parte das orelhas. E colocando a parte das cores mais escuras para as cores mais claras. Uma pintura assim bem rápida, tipo, não muito detalhada, para depois eu adicionando alguns detalhes. A graça desse tipo de pintura é que você adiciona alguns detalhes e em outros você não adiciona tanto, porque conforme você vê de longe, você percebe que está detalhado. Quando você vê de perto, você só vê apenas pinceladas. Isso é muito interessante porque tem muitos artistas que pintavam telas que faziam isso. Um deles, acho que vocês conhecem, o Monet, o Van Gogh. E tem vários outros, porque quando você vê de longe, você pensa é uma cor só. Quando você vê de perto, são várias cores, várias pinceladas. Eu utilizei esses dois exemplos porque foi o que eu lembrei agora, mas tem vários outros artistas que utilizam esse tipo de método. Então, é bom vocês analisarem isso também, tá, gente? Isso é muito importante, vale a pena. Porque isso agrega muito na sua bagagem aí visual, na sua bagagem artística. E aí na hora da pintura você vai ter um diferencial. E ali vocês estão vendo que eu vou adicionando cores mais claras na parte do canto dos olhos. E agora a minha parte favorita, que é pintar os olhos. No meu caso eu utilizo o airbrush para fazer a íris do olho. E depois eu vou adicionando brilho. Eu acho muito legal esse tipo de pintura. Eu aprendi, eu acho que foi com a Sakemi-chan. Eu não lembro muito bem se foi exatamente ela, mas se vocês repararem bem, alguns artistas como ela, quando vão pintar a íris, utilizam essa cor mais esfumada. E depois colocam um brilhinho que dá toda a diferença. Você não precisa fazer um hiper detalhe no olho se você não quiser. Então, eu acho isso muito legal. E é a minha parte da pintura preferida. A parte dos cílios eu coloquei mais cílios embaixo. E vocês vão ver aí que eu queria adicionar cílios acima, mas como tem o delineado, ele próprio já simula uns cílios bem gigantes. Então eu não achei mais necessário colocar uns cílios. Vocês vão ver aí que eu desisti depois da ideia. Fui mudando o brush, apropriando ele um pouco, né, com as texturas, mas eu vi que não daria muito certo. Eu não achei tão bonito, tão legal. Então eu deixei só o delineado e os cílios embaixo. No caso, fica a critério de vocês se vocês quiserem colocar os cílios acima. E aí vocês estão vendo que eu tô deixando mais a íris um pouquinho mais marcada, bem pouquinho mesmo. E depois eu vou adicionar os brilhinhos, que é o que dá o toque final de todo o processo da parte dos olhos. E como vocês conseguem ver de perto, foi exatamente o que eu falei agora há pouco, a questão das pinceladas. Quando tá de longe, você consegue ver assim, nossa, parece que tem muito detalhe e tal, tá bem pintado, tá como se tivesse todos os volumes certinhos. E quando você vê de perto, você consegue ver as pinceladas bem rápidas que eu dei. Então isso é interessante, é bem legal. E aí vocês viram que eu primeiro utilizei uma cor mais ou menos escura e na parte central eu coloquei uma cor clara. No caso dessa situação aqui, ela se adequa, né? Porque a luz ela tá de frente, então deu muito certo. Dependendo da onde dependendo da onde a luz tá direcionada, isso varia muito, né? Mas a gente sabe que o ponto alto aqui é do nariz, né? Onde dá mais sombra. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso em algum canto, mas eu já ouvi isso também em algum canto, só não sei onde. E aí vocês estão vendo que eu adicionei os brilhinhos. Eu utilizei um brush que é chamado de Binari. Ele é próprio para você fazer uma pixel art, né? Mas aí nesse caso eu resolvi utilizar ele para fazer brilhinhos. E eu percebi que o meu vídeo deu erro. Gente, eu não acredito que esse vídeo acabou dando erro. Eu não sei como nem por que isso aconteceu, mas ele parou no minuto 48:01. Então eu não faço a mínima ideia do que foi que aconteceu dessa captura de tela. Então, gente, me desculpa, sério, me perdoem, eu só vi agora.
Nossa, eu tô com muita raiva, cara, porque eu tinha finalizado o desenho achando que tava gravando, porque eu vi que tava gravando. Mas eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se foi um conflito que teve do PC e o programa que eu uso para capturar a tela, que é o Camtasia, então, gente, me perdoem, mas basicamente a finalização foi eu pintei o restante do cabelo, né, que já tava um pouco mais ajeitado, e eu arrumei as cores, o contraste, e eu coloquei uma textura como se fosse textura de papel. Então, vocês não perderam quase nada praticamente, mas eu vou trazer um vídeo de como colorir no Paintosai cabelos, tá bom? Então, eu espero que ao menos nesse vídeo, né, ao menos antes de ter dado todos esses erros aí, esse imprevisto, eu espero que vocês tenham aprendido como colorir, tenham entendido esse conceito todo da pintura, né, como é que funciona. E desde já me desculpem mesmo e muito obrigada por tudo. Eu vou trazer mais vídeos desse tipo e torçam para que não tenha mais esse tipo de erro, porque eu não vi que tinha parado, porque ele fica piscando. Então, quando tá gravando ele fica piscando. Então, achei que tava ok, tava indo, tava continuando meu desenho. E aí vocês estão vendo o desenho finalizado. Então, ficou assim, esse foi o resultado. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. E valeu, falou e eu fui.